A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E hoje falamos de pobres e mal agradecidos. A minha 10ª é mais pequena do que a tua. Ai, não posso rir bem a tosse. Tu é que sabes. O Almirante com pressa, mas para começar vamos por terra. Bruno, as estradas de Portugal continuam a ser um pesadelo. Este é um assunto sério, Maria João. Estás Tá aí bem. com piadolas. Não posso. Apesar da melhoria nos números, só há uma resposta possível. Sim, as estradas portuguesas continuam a ser um pesadelo. Entre 1 de janeiro e 15 de dezembro deste ano ocorreram mais de 134 mil acidentes, dos quais resultaram 453 vítimas mortais, 2.500 feridos graves e mais de 41 mil feridos ligeiros. Em relação ao mesmo período do ano passado, registaram-se mais 3 mil acidentes e menos 6 mortos, isto de acordo com os dados do relatório de sinistralidade rodoviária divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Para termos uma dimensão da tragédia, esta comparação fazia-se muito antigamente. Se precisamos, para ter noção do que representam 460 vítimas mortais por ano, se precisamos ter uma ilustração chocante, imaginemos que todos os anos caíam em Portugal 2 aviões Boeing 737, que têm capacidade para 230 passageiros. É desta ordem de grandeza de que estamos a falar. E, muito além disso, de muitas e muitas famílias com vidas destruídas para sempre. Sim, as estradas em Portugal continuam a ser um pesadelo. Sim, e estás a falar só das vítimas mortais, falando dos feridos. Dos feridos, claro, que as vidas muitas vezes até ficam Incapacitados. incapacitados, Toda a vida. exatamente, com todas as consequências para eles e para as E para suas as famílias. famílias e para a sociedade. É isso mesmo. Entretanto, Paulo, Gouveia e Melo está com pressa. Muita pressa, não é? Muita pressa, como se está a ver. O Almirante não quer perder tempo e ontem então anunciou que vai pedir para passar à reserva já no final deste mês, ou deste ano, se quisermos, e 3 meses antes do que aquilo que seria o calendário natural. E porquê? Diz o próprio que é para recuperar mais depressa todos os seus direitos cívicos, nomeadamente, pensamos, os de intervenção política sem limitações, que são aqueles que obviamente estão condicionados quando se usa uma farda. E faz bem, talvez até já o devesse ter feito antes, largar o cargo. O melhor é clarificar tudo o mais depressa possível, porque isto andar sempre com 2 chapéus, o chapéu de chefe de Estado-Maior da Armada e o de protocandidato presidencial. Por um lado não dá jeito nenhum, andar sempre com um chapéu debaixo do braço e outro na cabeça, depois troca aqui e troca ali. E além disso, tudo isto tem sempre tudo para correr mal, como se viu com aquele episódio da revista da Armada. Teremos, portanto, um ano novo e um almirante novo. Isto vai ser interessante a partir de agora, não é? Vai. E, entretanto, o Governo cede ou não cede, Bruno? Carla, estás a perguntar se o Governo cede com C, não estás a fazer nenhum trocadilho com a sede do Governo? Pois não não. me passaria pela cabeça. Não, eu logo vi que não serias capaz de um Não. trocadilho tão Não. infame. Não. Bem, então o Governo não cede e mantém-se firme e hirto como uma barra de ferro. Na sexta-feira, falámos muito disso ontem, o Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, previu um regresso aos déficits orçamentais no próximo ano, um déficit pequenino, de 0,1%, mas ainda assim um déficit, e quem esperava que o Governo fosse a correr a alterar a sua previsão, depois de escutar o oráculo do banco, desengane-se. Como homem previdente, Joaquim Miranda Sarmento, Ministro das Finanças, manteve a previsão de um excedente de 0,3%, respondendo assim ao pessimismo de Centeno, com um otimismo moderado. Isto porque o Conselho de Finanças Públicas e a Comissão Europeia até prevêem um excedente maior, cerca de 0,1% maior. Isto anda tudo à volta do 0,1%. Muito gostam estes senhores de comparar décimas, mas para já nesta luta de galos é o atual Ministro das Finanças que leva a melhor, é ele que está no Governo e leva a melhor sobre o antigo Ministro das Finanças. Agora, veremos no final do ano quem é que ri melhor, quem é que afinal tinha razão. Paulo, então, e onde é que os portugueses foram buscar a ideia de perda de qualidade dos serviços públicos? É verdade, de facto, isto é muito estranho, não é? É que se lembram? É verdade, as pessoas lembram-se de cada coisa, uma ingratidão, enfim. O INE, imaginem que o INE divulgou ontem o seu relatório anual com indicadores de bem-estar dos portugueses. É um documento extenso que agrega uma série de estatísticas quantitativas muito diversas, sei lá, estatísticas económicas, emprego, desemprego, sociais, culturais e por aí fora, e também algumas
estatísticas, alguns dados qualitativos sobre a percepção da população. Uma delas é a qualidade que é atribuída pelos portugueses aos serviços públicos, que cai a pique desde 2020. É assim, o gráfico não é uma linha vertical, mas é uma linha com uma forte inclinação para aí uns 45 graus. Bom, cai a pique desde 2020 e cai para 1/3 do valor que tinha nesse ano. Foi o ano, como sabemos, de início da pandemia. Estes lusitanos, de facto, são muito esquisitos, não é? Têm razão de queixa de quê? Da saúde? Da escola, que funciona mal? Dos serviços de finanças? Protestam com as lojas de cidadão ou com os registros? Não estão satisfeitos com o quê? Com os transportes públicos? Basicamente, tudo uma cambada de ingratos, não é? O país a funcionar às mil maravilhas e os portugueses só se queixam. Olhem, não merecem o país que têm. Essa é que é essa. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa.